Agora são 8h31, Globo News em Ponto está de volta. Nossa redação continua trabalhando firme aqui para processar todas as notícias que chegam neste momento e entregá-las o mais esclarecidas possíveis para você. A gente volta a falar sobre a economia e um dos problemas, dos efeitos da crise econômica. Muitos museus pelo país enfrentam uma grave falta de investimentos. Para discutir essa questão, um seminário está sendo realizado no Rio de Janeiro. A gente volta a conversar com o Diego Sarza agora para falar desse assunto. Essa é uma discussão muito importante, né, Diego? Já que falar de museu é também falar da nossa cultura, da nossa formação. Nós nunca podemos perder isso de vista, né, Diego? Com certeza, Bonier. Bom dia para quem vai chegando agora aqui ao Em Ponto. Esse é um assunto importantíssimo que está sendo discutido aqui no Rio de Janeiro, né, nesse bicentenário dos museus brasileiros, uma data importantíssima e simbólica. Aliás, para falar sobre isso, eu preparei uma reportagem especial que trata justamente do Museu Nacional aqui do Rio de Janeiro, completou 200 anos. A gente já mostrou aqui na Globo News que ele passa por alguns problemas, tinha infestação de cupins, enfim, falta de conservação, ele precisava passar por reparos. E ainda precisa de mais cuidados, mas segue tendo a sua importância histórica. Veja aí na reportagem. O palácio, que fica na Quinta da Boa Vista, na zona norte do Rio, foi lar de um rei e de 2 imperadores desde a chegada da família real portuguesa em 1808. O museu mais antigo do país é também a primeira instituição de pesquisa do Brasil e recebe cerca de 200 mil visitantes por ano. Hoje são 3 exposições temporárias. O Museu de Samba, com fantasias da Escola Imperatriz Leopoldinense, que homenageou o Museu Nacional este ano, além da mostra Sela Canto, com imagens de um peixe que já foi extinto, e a mostra Corais, que encanta visitantes de todas as idades. Meu filho está maravilhado, está encantado com tudo. Estou achando assim, sensacional. Uma boa atração turística, muito ótima mesmo. Além disso, múmias e outras peças de um rico acervo também ficam expostas por aqui. Essa sala que eu estou aqui agora ficou fechada durante meses por conta da ação de cupins. Só foi reaberta depois de uma contribuição feita pela internet, uma vaquinha online, que arrecadou R$58 mil. A sala é importantíssima. Aqui ao meu lado está uma peça gigante, uma peça grande. É o primeiro fóssil de grande porte de dinossauro a ser montado no Brasil. Achei muito massa. O esqueleto ali, nossa, muito legal mesmo. Nunca tinha visto. A promessa da Universidade Federal do Rio de Janeiro é fechar um contrato para resolver definitivamente o problema da infestação de cupins no Museu Nacional, que pertence ao UFRJ. O BNDES anunciou este ano que vai liberar mais de R$21 milhões para o plano de revitalização do prédio histórico, do acervo e de espaços usados para exposições. Na sala do diretor do museu, um retrato da atual situação. O espaço histórico, que já foi local de descanso para membros da família real, também tem que ser restaurado. E o histórico museu ainda precisa de mais cuidados. A área administrativa está completamente deteriorada, do piso ao telhado. Alexander conta que para que a área passe por reparos, o setor que ocupa o 3º andar do museu precisa ser transferido. O Museu Nacional tenta viabilizar a mudança para um terreno vizinho que pertence à União. Mas, segundo ele, o pedido está parado no Ministério do Planejamento em Brasília. A importância é fundamental, no sentido de que a ideia que nós temos é retirar toda a parte administrativa e também a questão das coleções, do acervo técnico que nós temos, para novos prédios que a gente quer construir nesse terreno. Então, a ideia é restaurar o palácio e fazer dele uma grande área de exposição de um museu de história natural. Uma referência ao Museu de História Natural de Nova York, nos Estados Unidos, que recebe um número milionário de visitantes, além de apoios frequentes. Eu fico sempre perguntando, por que o Brasil não pode ter um museu de história natural de qualidade como fazem outros países? Por que não? Nós temos tudo, nós temos o principal nessa instituição, que é o seu acervo. Um acervo que você não consegue constituir tão rapidamente. O nosso foi feito em 200 anos. E agora precisamos fazer com que ele esteja mais a serviço da população através de exposições decentes, bacanas, que atraiam o público, sobretudo o público jovem, porque é o público jovem que vai mudar o nosso país. Pois é, um desafio grande esse de atrair
Público jovem para falar mais sobre os desafios nesse bicentenário dos museus. Quem está aqui ao meu lado é o Marcelo Araújo, ele é presidente do Instituto Brasileiro de Museus. Marcelo, bem-vindo ao Em Ponto. Queria saber de ti qual o desafio, então, é grande esse para atrair novos jovens. Quer dizer, quanto mais visitante vier conhecer os museus, mais vai cobrar também que eles sejam preservados, né? Com certeza. Nós temos hoje no Brasil cerca de 3.700 museus que preservam milhões de peças que fazem parte da memória brasileira, e esses museus desempenham um papel muito importante, enfrentam muitos desafios, assim como o Museu Nacional. Grande parte desses museus funcionam em prédios históricos, então é muito importante que nós possamos ter os investimentos públicos e privados necessários para a manutenção desses museus e também para que eles possam dinamizar as suas atividades, atrair novos públicos, atrair os jovens e cumprir, portanto, esse papel fundamental de construção de cidadania e principalmente esse papel educativo e de aliado na construção de desenvolvimento solidário que cabe aos museus na sociedade contemporânea. E todos esses assuntos estão sendo discutidos aqui no Rio de Janeiro durante essa semana, né? Exatamente. Nós estamos aqui nesse seminário discutindo os 200 anos da presença dos museus na história do Brasil, todas as contribuições que os museus trouxeram para a cultura brasileira ao longo desses 2 séculos e também esses desafios, esses problemas que as nossas instituições estão enfrentando nesse momento. Estamos aqui hoje até sexta-feira e vamos aprofundar esses desafios para podermos ainda melhorar ainda mais o papel e o compromisso dos museus brasileiros. Tá certo, obrigado pela sua participação ao vivo aqui no Em Ponto. Portanto, essa discussão segue durante a semana no Centro Cultural Banco do Brasil, no centro do Rio de Janeiro. Sobre a reportagem do Museu Histórico Museu Nacional aqui do Rio de Janeiro, completou 200 anos, né? A gente viu que o Ministério do Planejamento está analisando o pedido de transferência do terreno, disse que esse pedido segue sendo, portanto, analisado lá em Brasília. Ainda não há uma definição sobre a transferência da área administrativa do museu. Só um pitaquinho aqui sobre o tempo. A Isabela Camargo falou sobre chuva, começando a chover aqui no Rio, viu, Burnier? Ai, que ótima notícia, boa notícia, Diego. E boa notícia também você traz para nós em relação a esse alerta de preservação da nossa cultura, da nossa memória. Isso é importantíssimo para qualquer país. Como eu disse aí na reportagem, por que tem em Nova York um museu natural maravilhoso e o Brasil não pode ter, sendo que nós temos um grande acervo aqui. Eu fico vendo esses executivos que cuidam da cultura, acho eles uns heróis, porque no meio de tanta crise econômica, tanto problema que esse país tem, eles estão aí tentando manter essa nossa memória. Obrigado, viu, Diego? Obrigado. Eu vou